capítulo 1, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra do amado. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, para o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Oh, coisa maravilhosa a palavra de Deus. Amados, eu vejo aqui nesse texto uma continuidade de um homem valoroso, aonde ele era um auxiliar de Moisés, chamado Josué, e agora o Senhor o chama para lhe dar uma responsabilidade enorme. Agora ele deixaria de ser auxiliar, agora ele deixaria a sua zona de conforto, podemos assim dizer, se haveria conforto naquela época, e ele passaria então a desempenhar um papel de liderança para um povo que precisava adentrar na terra prometida. E amados, o que me chama a atenção aqui é esse verso 2, diz assim: disse, pois, o Senhor Deus a Josué: levanta-te, levanta-te. Não é isso que ele diz aí? Foi isso que ele falou. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois, agora. O que eu vejo nisso aí, quando Deus fala assim, levanta-te agora, era uma maneira de Josué colocar sobre os seus ombros a responsabilidade que Deus estava lhe dando, para que ele deixasse um pouco o comodismo de lado. E eu fico pensando, muitas vezes, irmãos, que o comodismo tem acabado com a vida de muitas igrejas. Eu não estou falando de famílias não, porque o comodismo também acaba com a família, e acabando com a família, ele acaba com a igreja, porque é isso que o inimigo quer, que nós não saiamos da nossa zona de conforto. Então Deus falou para Josué: levanta-te, ou seja, põe-te em pé. Quando eu lembrei disso aqui, sabe o que minha mente vagueando aonde ela foi? Lá em Ezequiel, no capítulo 2. No capítulo 1 de Ezequiel, depois vocês podem ler em casa, e você também, meu querido, depois você pode ler. Você vai ver como a visão que Ezequiel teve da majestade de Deus, a glória que ele recebeu naquele momento, no capítulo 1. Quando chega no capítulo 2, no primeiro versículo, Deus fala assim: homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus quer que nós estejamos de prontidão. Deus não quer que nós estejamos, Ele quer que nós saiamos da nossa zona de conforto. Eu estou aqui, confortavelmente nesse sofá, mas tem o Elias ali que chegou agora, que está sentado no banco,
E não está muito confortável, né, Elias? Você está feliz da vida porque está na casa de Deus, né, meu irmão? Quando Deus fala assim, coloque de pé que eu quero falar contigo, Ele está dizendo, olha, sai da sua zona de conforto, deixa o teu comodismo, tome ação. Você também percebeu aí na mídia a respeito das pessoas que estão desalentadas, ou seja, uma grande massa de pessoas desalentadas. O que são pessoas desalentadas? São aquelas pessoas que desistiram de procurar um emprego. Procuraram, não acharam, se acomodaram, ou seja, ficaram na sua zona de conforto. Não, tem que levantar, tem que ir à luta, tem que buscar em Deus, porque Deus vai dar a vitória. Nós não vamos chegar aqui e falar, Senhor, por favor, acabe com essa pandemia, e os cientistas não estudarem aí para descobrir uma vacina para poder nos vacinar. Está entendendo? Tudo requer ação. Aí a pergunta nesta noite para vocês, Eliana, o que você acha? Como é que nós podemos sair do comodismo? E você que está na sua casa também pode responder aí, que o Bruno já está atento para poder ler a sua resposta. O que nós podemos fazer para sair do comodismo? Primeiramente, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente online. Até uma pergunta muito retórica que eu faço diretamente para mim. Eliana, como que você faz para sair do comodismo? E a gente vive numa era que as pessoas estão muito conformadas com a vida que tem, né? Às vezes a gente ganha tudo muito fácil, e aí os jovens vão entender o que eu estou falando. Para fazer um trabalho de escola, só você entrar na internet e botar lá, vou botar o tema e já achei o trabalho pronto. Então, antigamente não era assim, né? Eu lembro que quando eu era menorzinha, para minha irmã fazer trabalho, ela tinha que pegar um ônibus, ir na biblioteca, sentar, pesquisar. E aí acabou que essa era vem trazendo a gente muito para essa fase do comodismo. E aí, para responder a pergunta do pastor, o primeiro fato que vem na minha cabeça é a gente entender o que a gente está fazendo que a gente está colocando como desculpa. Por exemplo, vamos dar um exemplo que eu não caminho, não faço atividade física, e aí alguém vem falar para Eliana, vem falar comigo, Eliana, vamos caminhar? Aí eu vou lá e respondo, não, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não tenho tempo. E aí a pessoa olha para mim e eu sei que aquilo dali não é verdade. A verdade é que eu estou colocando essas situações como prioridade para eu não fazer. Então, eu acho que a primeira coisa para a gente sair do comodismo é a gente reconhecer que as nossas circunstâncias não devem fazer a gente tomar a atitude final. Ou seja, a gente não tem que colocar nossas circunstâncias do que a gente quer fazer à frente do que a gente quer fazer. Por exemplo, se eu quero caminhar, eu tenho que botar o celular para despertar, eu vou acordar cedo e eu vou ir caminhar. Então, assim, o que eu vejo muito hoje em dia é que a gente culpa muito outras coisas que a gente não deveria fazer. E, na verdade, se a gente parar para pensar, isso vem até muito antes do que a gente pensa. Se a gente dá o exemplo de Eva e Adão, quando eles estavam lá no Éden, e Deus chama Adão, e aí Adão fala, não, Senhor, eu estou nu. Aí Deus pergunta, por que, Adão? Quem te falou que tu está nu? Aí Deus fala, tu comeu do fruto que eu falei para você não comer? E o que Adão responde? Adão fala, eu comi? Não. Adão fala assim, não, foi a mulher que tu me deste. E aí a mulher fala o quê? Não, foi a serpente. Então tá no nosso interior da gente colocar a culpa no outro. Então, meu irmão, eu quero falar para você nessa noite, que se você está acomodado, não coloque a culpa no outro, não. Assume a tua responsabilidade e sai do teu comodismo, porque isso eu estou falando para mim também. Principalmente para mim, Eliana, você tem que assumir suas circunstâncias de vida, aceita elas e começa a partir disso a trabalhar para ter uma zona que você saia da zona de conforto. Esse é o principal que a gente quer. Muito bem, Eliana. Eu fico pensando, Deus falou para Josué, levanta-te. Você tem responsabilidade agora. Então, o que eu vejo, como é que nós podemos sair do comodismo? É lembrar sempre da nossa responsabilidade. Né? Lembrar sempre da responsabilidade que eu tenho, da responsabilidade que você tem. Conforme nós falamos, tem muitos desalentados aí, que desistiram de procurar emprego, mas tem muitos ainda que estão procurando. Outros ainda estão trabalhando, graças a Deus por isso.
E se eles estão trabalhando, é porque eles têm uma responsabilidade. Terminei de ler um livro, me chamou muito a atenção o livro que eu terminei de ler, e dizia assim: o que você fez no dia de hoje? Você ganhou tempo ou você perdeu tempo? Eu me lembrei da Rádio Relógio. É do teu tempo, Roberval. Elias, você também lembra disso. Você que está em casa também deve lembrar. Diz assim: 1 minuto é um milagre que não se repete. Ou seja, 1 minuto passou, acabei de falar, passou. Entendeu? Então, nós temos que aproveitar cada instante da nossa vida e sair da nossa zona de conforto. Mas o texto continua dizendo o seguinte: olha o que nos diz aí o verso de número 3. Ele diz o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse, a Moisés. O que eu vejo aqui também, amados, é o seguinte: Josué, ele recebeu aquela responsabilidade do Senhor, mas também ele recebeu uma promessa. Olha a responsabilidade que ele tinha, que ele possuía agora. Sair daquela zona de conforto, de auxiliar, ser líder e, neste momento, ele passar a acreditar nas promessas de Deus. Quantas pessoas que vocês conhecem que já desacreditaram nas promessas de Deus? Só porque Deus não atendeu naquele momento que a pessoa queria. Deus não atendeu naquele momento, então a pessoa já desiste das promessas. Mas o que nos diz lá o Evangelho? Ele diz que Deus prometeu que estaria conosco, o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que então desistir da caminhada? Por que desistir então da responsabilidade? Por que desistir então e ficar no meu comodismo, dentro da minha casa, até mesmo quando o tempo reabrir novamente? Eu tenho que ter a minha responsabilidade de que sou filho de Deus. O desânimo não pode tomar conta da minha vida. Eu não posso ficar desanimado. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Mas aí a pergunta é: como nós podemos confiar e acreditar que as promessas de Deus, elas virão, e os sonhos que nós iremos viver, que são os sonhos de Deus, nunca irão morrer? Qual é a prova que nós temos de que Deus é um Deus de promessa, e o que Ele faz, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir, Ele é Deus soberano. Alguém quer responder? Jesus Cristo. Também pode responder. Glória a Deus, sabe? Porque, pastor, quando eu penso assim, promessas que Deus tem para cumprir nas nossas vidas, me vem muito o cordeiro que Ele ia mandar para esmagar a cabeça da serpente. Isso, se a gente parar para pensar o quanto de tempo que a Bíblia demorou para ser escrita, o quanto se a gente for lá atrás na criação, né, e quando Moisés escreveu o Pentateuco, e aí você começa a observar que Deus foi cumprindo tudo que Ele prometeu. Não foi 1, 2 promessas, foi tudo. Ou seja, meu irmão, eu vou falar para você, o motivo principal da gente acreditar que Deus vai cumprir todas as promessas é Ele ter mandado o seu Filho em forma de homem para vir nessa terra e cumprir o maior, sei lá, não tem nem palavra, né? A maior prova de amor que Ele poderia pela gente, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, a expiação. Vanessa, lê Romanos 8,37 para mim aí, por favor. Romanos 8,37. Romanos 8,37. Que promessa maravilhosa de Deus aí. Estamos vivendo momentos difíceis, né? Quantos momentos difíceis nós estamos vivendo? Quanta dificuldade talvez você tenha passado ou esteja passando ainda no seu lar. Mas olha a promessa de Deus. Ela se cumpre. Por isso que Josué acreditou quando Deus falou que iria lhe dar todas as coisas. Romanos 8,37. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que está dizendo aí, Vanessa? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, em Jesus, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Nós não somos derrotados.
Cário, nós não somos derrotados. Nós somos mais do que vencedores. E já ser vencedor é muito bom, mas nós somos mais ainda do que um vencedor, através de Jesus Cristo que nos amou. Então as promessas de Deus, elas são infindáveis na nossa vida. O meu sonho não vai acabar. Eles vão se renovar, porque eu acredito num Deus que tudo pode. Num Deus que tudo pode. Mas deixe-me ir um pouquinho mais adiante. Olha só o que nos diz o verso 6. Esforça-te. 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 O que está dizendo aí? Esforça-te. Ou seja, Deus falou para Josué: olha, eu estou te dando uma responsabilidade, eu estou falando para você acreditar nas minhas promessas, agora você tem que fazer o quê? A sua parte. Às vezes as pessoas não entendem isso, viu, irmão Elias? Às vezes as pessoas não entendem, acham que quer a bênção de Deus e Deus manda a bênção, mas é a nossa parte. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo, Bruno? Vitor? A nossa parte tem que ser feita. Igual essa live hoje aqui que nós estamos fazendo. Era muito prático eu chegar aqui, colocar o meu celular ali, clicar ao vivo no Facebook e começar a falar. Mas espera aí, embora eu seja o pastor da igreja, eu não sou a igreja. A igreja somos quem? Nós. Somos nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos, aí na sua casa 2 ou 3 reunidos. Então creia na promessa de Deus. Você é igreja, você é povo de Deus, e se esforce, não fuja da cruz. Eu fico pensando quantas pessoas têm fugido da cruz, irmão Cário. Quantas pessoas estão desanimadas aí. Eu espero que quando nós voltarmos, aquilo que o Diego falou no aniversário da igreja, que nós possamos estar animados juntos para nós darmos um brado de vitória. Esforça-te, faz a sua parte. Deixa Deus fazer a dele, mas faz a sua. Um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então deixa Deus te dar o crescimento, mas planta para nós podermos colher, né? E como é que nós podemos nos esforçar? Fazendo o quê? Lendo a palavra. Mas o quê? O que vocês acham? Orando. Rapidinho, pastor. Isso parece muito clichê. E eu vou falar porque isso é de mim. Eu cresci na igreja. O pastor estava aqui, eu pequenininha, me apresentou e tal. Olha só. Olha aí, ó, tá ficando velho. Ó, cabelo branco. Um desses cabelo branco aqui se chama Eliana. E aí eu cresci, né? Virei adolescente, hoje em dia já sou jovem, mas eu ouvia, né, Elias, os irmãos da igreja falando: você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E aí eu fui crescendo e a Bíblia foi ficando chato. Eu gostava muito, né, pastor? Fazia muita pergunta, mas um período da minha vida foi ficando muito chato. A oração estava todo dia a mesma coisa. E aí eu virava para Deus e falava: Deus, por que eu não sinto sua presença, Pai? Cadê o Senhor? E não sei o quê. Aí eu comecei: Eliana, é simples. Leia a Bíblia e ora. Leia a Bíblia e ora. E aí eu fui, não tem quando seu olho abre assim, puf. Foi isso, irmãos. Parece muito simples e parece clichê o que o pastor está falando, principalmente para a juventude que está me escutando, mas é isso. Leia a Bíblia e ora. É simples. Leia a Bíblia e ora. E eu estou falando isso porque isso começou em mim. Então é algo que eu posso falar. Eu tenho propriedade para falar, porque é simples. Leia a Bíblia e ora. Amém. Glória a Deus. E ainda no verso 6, ele diz: esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. Falamos tanto em desanimar aí, né? Falamos tanto em desanimar. Tem bom ânimo. Desanima não. Deixa eu ficar um pouquinho em pé aqui para falar uma coisa interessante. Sábado passado, sábado passado, eu estava pronto para fazer a live meia-noite. Jardim secreto de oração de Deus, onde a gente só ora. De repente o celular toca, era meu irmão desesperado no hospital. Eu tive que ir lá para o hospital. E eu então peguei o celular
E ali eu falei, olha, a live de meia-noite não vou fazer porque eu preciso ir com urgência no hospital. Minha mãe está internada, não sei o que houve, estou indo para lá, orem por mim. E fui. Mas eu fui achando que o meu irmão Ernesto tinha passado mal, que ele estava desesperado. Eu não pensei sequer que Deus tinha levado minha mãe, não pensei isso. Eu pensei no meu irmão. Porque se Deus levar minha mãe, eu sei para onde minha mãe vai. Mas o meu irmão passando mal, seriam duas pessoas que nós teríamos que cuidar. E quando eu cheguei no hospital, conseguimos contornar toda a situação, saímos de lá 1h30 da manhã mais ou menos, quase 2 horas. E aquilo ali me deu um renovo na minha vida, porque eu pensei da seguinte forma: que bom que eu tenho orado, que bom que eu oro pelas madrugadas, que bom que eu oro quando eu estou em casa, que bom que eu estou orando com alguns pastores da nossa associação toda semana às 6 horas da noite. Que bom que eu posso orar de madrugada. Eu coloquei no grupo da igreja. Acabei de orar, me deu uma vontade enorme de dar uma palavra à igreja. E eu coloquei: queridos, estou orando por vocês, pela sua família, pela sua casa. Tenha de bom ânimo. Olhe o seu compromisso com a igreja de Deus. Não fique desanimado não, querido. Não importa a dificuldade que você esteja passando. Não importa se a lágrima está jorrando. Não importa se nós ainda não estamos reunidos como igreja. Se você está sentindo falta da igreja, a igreja é você. Não desanime nunca. Tem de bom ânimo. Olha o que acabamos de ler: esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, não desanime nunca. Não desanime nunca. E quando eu começo a perceber tantas pessoas desanimadas, eu choro, Vanessa. Eu choro. Meu coração entra em crise. Sabe por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe a me colocar no lugar da pessoa. Eu aprendi com a minha mãe a me colocar no lugar da pessoa. O que adianta dizer que Jesus Cristo é amor se eu não demonstrar esse amor no meu dia a dia? Se não me importar com vocês? Eu converso muito com essa menina aqui, ó. Me faz um montão de perguntas pelo celular. Eu tento responder na medida daquilo que eu acredito, que eu entendo da Bíblia. E no finalzinho eu boto assim: te amo, minha filha. Ela me responde: ô, meu pastor, também lhe amo. Porque não adianta eu falar se eu não me colocar no lugar da pessoa. Logo no início dessa pandemia, não sei se vocês notaram no início dessa pandemia, as pessoas estavam sendo muito solidárias com as outras. Eu não tenho visto isso hoje. Será que é por causa dos R$600 do governo? Mas ainda existem pessoas passando dificuldade. Pessoas desanimadas, até pessoas desanimadas com Deus, misericórdia. Mas vamos continuar aqui a nossa live. Já estamos chegando no final. Cário, a palavra está contigo. O pastor está falando sobre desanimar. E Deus tocou no meu coração há mais ou menos 2 semanas atrás, fazendo uma visita na casa das pessoas, de alguns irmãos. E a primeira visita eu fiz na casa de um irmão, é uma família que eu sempre falo que eu amo muito. E que eu fui pedir ajuda. Porque a gente tem as pessoas que no momento não é o momento de estar em união, né? E a gente vai na casa das pessoas, faz uma oração, canta 2 louvores, né? Desculpem aos irmãos, porque eu não sei tocar violão, estou tentando. Então a gente toca o que sabe, e às vezes no meio do caminho a gente erra e segue cantando só na voz mesmo. Eu estava até pensando, quem é esse que está tocando esse violão? Mas é de coração. Então tem ido eu, Sara, Vanessa e Marcelo. Né? A qualquer momento você vai receber uma visita surpresa. Espero que você possa nos receber, tá?
E você que não recebeu, fica tranquilo que vai receber a sua visita ainda. E eu tenho falado que a gente está indo para abençoar as pessoas, só que também para nos abençoar, porque eu sinto falta de estar em união. Eu acredito que alguns irmãos estão sentindo a falta de estar em união, porque foi o que o Zezinho falou, que uma brasa fora do braseiro, ela pode se apagar. Então eu sempre falo, irmão, não desanime, fique firme, né? A gente sempre procura levar uma mensagem uma mensagem que eleva, né, o pensamento daquela pessoa a Deus, ou para lembrar sempre de que Deus é o nosso todo-poderoso, é Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem vai nos guardar. Então a gente sempre lê um versículo e procura cantar um louvor, aquele louvor que a gente sabe que vai remeter isso à mente da pessoa. Está sempre lembrando de que Deus é o nosso Deus todo-poderoso e é Ele quem vai nos guardar sempre, né? Amém. O verso 7, ele fala assim: ser corajoso, tem bom ânimo, não pasme, não tenha medo. Deus então falou para Josué: Josué, levanta-te que você vai ter uma responsabilidade. Virou para Josué e falou assim: eu vou te fazer uma promessa, toda essa terra vai ser sua. E ele foi mais longe quando ele disse também para Josué: esforça-te, não desanime. E agora no verso 7 ele diz assim: vença o seu medo. Vença o seu medo. Ser corajoso. Tem bom ânimo. Esforça-te. Não pasme, não te espante. Não tenha medo. Seja corajoso. Eu fico muitas vezes pensando que as pessoas, elas não são vencedoras por causa do medo. Deixe-me falar algo aqui para vocês. Foi muito difícil para mim começar a fazer live, porque eu não sabia como fazer um vídeo. Eu não sabia que o Facebook você podia apertar naquele ao vivo para você falar. Eu não sabia. Como diz a Ingrid, né? Ingrid disse assim para mim um dia: pastor, o senhor precisa se aprimorar dentro da tecnologia. Eu falei: preciso mesmo. E aprendi algumas coisas. Né? Aprendi algumas coisas. O irmão Arnaldo me ajudou muito para poder fazer vídeo, me ensinar a fazer. O pastor Jorge, da Terceira Igreja de Rio das Ostras, ele é o rei da live, né? Ele é o rei da live. Ele faz live de 9 às 10, de 8 às 9 da noite, das 20 às 21. Ele então mandou um recado para mim, dizendo que tinha um programa no computador, que eu podia fazer algumas lives. Me ensinou. Pelo WhatsApp, ele me ensinou a mexer. E eu tenho feito algumas coisas aí. Hoje ele falou: olha, pastor, ore por mim, que eu estou indo o missionário Elias levar 400 quilos de mantimento lá para dentro do interior da Bahia. Eu falei: rapaz, mas você não vai me ensinar a como é que eu coloco o som, um bom som aqui para fazer a live melhor? Ele falou: quando eu voltar. Então vamos aguardar o Jorgeão voltar, né? Pastor Jorge tem sido uma bênção na minha vida. Então, irmãos, nós não precisamos ter medo. Eu já contei para vocês aqui o que aconteceu comigo de madrugada, não foi? Eu tive que ir num lugar determinado, num lugar perigoso. Eu fui cheio de medo, mas a vitória veio, porque eu enfrentei o meu medo. É dessa forma que nós temos que agir. Como é que nós vamos vencer o nosso medo? Enfrentando o nosso medo. Quais são aquilo que nos causa medo? O que o medo faz com a gente? Nos torna incapazes, né? O medo nos torna incapazes. O medo, ele faz com que nós sejamos pequenos. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para vencer o medo é enfrentar a nós mesmos, enfrentar o medo que nós temos. E aí tudo vai dar certo. Então Deus falou assim: não tenha medo. E como é que nós podemos vencer o medo? Aqui, estou de máscara. Estou de máscara para não contaminar você. Cadê a sua? Tem que colocar, já te falei, tem que colocar para não me contaminar também.
É verdade. Sabe por quê? Eu sou hipertenso. Eu estou com 62 anos. Eu não tenho medo. Eu tenho preocupação. É diferente. Deu para entender? Então, eu tenho que me preocupar comigo e tenho que me preocupar contigo, que você também é de risco. Não é de risco? Nós somos de risco. Então, nós temos que tomar todo cuidado nesse sentido aí. Aquilo que você falou, Cário, aqui, gostei muito, porque vocês estão indo na casa dos membros da igreja, animando os membros da igreja. Vocês vão de máscara, vocês ficam distantes. É dessa forma. Mesmo não sabendo tocar violão, meu irmão, foi muito bom, foi bênção. Eu vi, só olhei assim e falei, quem é esse cara que está tocando violão? Aí depois que minha Cida olhou, falou assim, é o Cário. Eu falei, oh Deus, abençoe essa vida. Daqui a pouco tu está tocando melhor do que Roberval. Não é não. O Vitor já está tocando mais do que ele. Então, vença o medo. Foi isso que Deus falou para Josué. Vença o medo. E Deus faz algumas promessas aqui. Olha, deixa-me terminar. Olha as promessas que Deus faz. Olha, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Olha a promessa de Deus, Ele está dizendo, olha, não deixe de meditar na palavra. Faz tudo que está contido aí. Porque você será próspero, o teu caminho será próspero. E as pessoas acham que prosperidade é ter mansões, carro do ano. A prosperidade maior é seguir o caminho do Senhor. Buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Promessa de Deus. Então esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus nos abençoe, Deus cuide de nós, amém? Vamos ouvir o Cário cantar mais uma vez? Cantar não, louvar ao Senhor. Vamos tomar um louvor agora que acho que tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Aleluia. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Amém, glória a Deus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus.
Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Ele só faz o melhor pelo seu. Deixa eu, para terminar, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que nós podemos fazer para vencer o medo? O que vocês acham? Deus falou para Josué, não tenha medo, né? Ser corajoso. O que nós podemos fazer para vencer o medo? Acreditar no poder de Deus. Isso. Sermos fiéis a Cristo, né? A palavra diz que em Cristo somos mais vencedores. Primeira coisa que eu vejo para você vencer o medo, você falou, acreditar em Deus, porque Ele nunca vai nos desamparar. E a segunda coisa, acreditar em você mesmo, que você é capaz. Aí a pergunta que eu deixo para vocês, de que vocês têm medo? Você que está em casa, de que você tem medo? Bruno, houve alguma pergunta, alguma resposta de algumas pessoas que estão assistindo a live? Não? Porque eu falei que nós iríamos ter algumas respostas de algumas pessoas. Tem o irmão Frederico Linhares. Ele falou sobre o comodismo. Sair do comodismo é obedecer os ensinamentos e a voz de Deus através da Bíblia. Então, irmão Frederico, diácono da nossa igreja, falou que para sairmos do comodismo é confiarmos em Deus. Confiar em Deus, obedecer os ensinamentos e a voz de Deus através da Bíblia. E ouvir a voz de Deus através da Bíblia. Mais alguém? Não? Ok, que Deus continue nos abençoando. Então, estamos encerrando a live de hoje. Quero agradecer a você que esteve conosco. 8 horas em ponto agora, falta 1 minutinho para encerrar, né? E vamos fazer um pós-lúdio de encerramento. Bruno e Cário estarão encerrando com o hino. Aí, a escolha é de vocês. E assim nós estamos encerrando essa live. Que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua família. E sejamos, assim como foi Moisés, homem de Deus, Josué, servo do Senhor, cumpriu, acreditou e foi fiel a Deus. Que possamos da mesma forma ser fiel ao Senhor. Adoremos a Deus. Cário e Bruno. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do Onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do
onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do onipotente Deus. Habito no abrigo do Altíssimo e moro sobre a sombra do onipotente Deus. Nada me faltará, nada me faltará, nada nos faltará, nada nos faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Mais uma vez. Nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Se estás comigo, Deus, nada me faltará. Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor. Vai para cima aqui, Senhor, na tua cara, Senhor. Continua abençoando o meu lar, Senhor. Abençoa, Senhor, cada morador e professor, Senhor. Abençoa também, Senhor, a vida do nosso pastor não em casa, Senhor. Continua abençoando teu servo, Senhor, capacitando teu servo, Senhor. Abençoando o teu lar, Senhor, e toda a tua família, Senhor. Abençoa, Senhor, a sua mamãe, Senhor, que está internada naquele leito de hospital, Senhor. Seja abençoado por ti e guardado por ti, Senhor. Venha abençoar também, seu irmão Enércio, Senhor. Cuida dele, Senhor, ali onde estiver esse momento, Senhor. E capacita ele, Senhor. Encoraja ele, Senhor, na tua presença, Senhor. Dá força a ele, cada dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui presente nesse momento, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos sempre, Senhor, estar na tua presença, Senhor. Sentindo, Senhor, a tua presença em nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um desses momentos, Senhor, que está, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra nesse momento, Senhor. Que seja abençoado também por ti, Senhor, guardado por ti, Senhor. Abençoa o lar dessa pessoa, Senhor, e cuida dela, Senhor. Abençoa, Senhor, a família de Abreu também, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele hospital ali, Senhor. Porque quando nós precisamos, Senhor, é para ali que nós vamos, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um que trabalha ali, Senhor. Cuida, Senhor, daquelas pessoas dali, Senhor. Dos médicos, Senhor. Dos enfermeiros, Senhor. E cada um, Senhor, que está internado ali, Senhor. Que seja, Senhor, sendo cuidado por ti e guardado por ti, Senhor. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de saúde, Senhor. Que possa, Senhor, levantar novamente e vir para o seu lar, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, essas pessoas, Senhor. Eu agradeço por tudo que tem feito em minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.